Muito bom, gente. Agora, para conversar aqui com a gente, Marcelo Auler, diretamente do Vale Gelado da Tijuca. Bom dia, Marcelo Auler, tudo bem? Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247. Tá um friozinho, mas está menos do que estava em Belo Horizonte. Eu passei o fim de semana em Belo Horizonte, lá estava mais frio. Ah, é? Mas tudo Bom, bem, vamos lá. A a gente semana hoje... será quente. A semana será quente. Isso, a Promete. semana vai ser quente com essa questão lá do 6 por 1. E também, você quer falar... A gente hoje, só atualizando aqui nosso público, a gente hoje vai entrevistar o Chico Alencar. Inclusive, Chico já está aqui, mas a gente vai tratar de um assunto antes para conversar com você. Ele ainda está se arrumando ali. É porque ele tem horário, né? Ele tem horário. A gente traz ele agora, então? Traz ele logo. Pode trazer. Pode trazer, Chico? Faz um sinal aí para mim. Pode trazer? Pode. Aposto. Bom dia, Chico Alencar. Tudo bem? Bom dia, Daphne. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todo mundo que acompanha com vigor o 247. Começando uma semana, não é uma tragédia, não. A semana pode ser portadora de coisas boas. Quem sabe até o Brasil ganhando do Marrocos, dificílimo, no sábado que vem. Você bota o verde e amarelo, Chico? Tem essa campanha, essa pergunta que está dominando o Bom Dia hoje aqui no 247, porque o Lula está resgatando a camiseta verde e amarela. Pois é. Agora eu simpatizo mais com a azul, que também é a camisa 2 da seleção. Não tenho nenhuma... Acho que eu tenho verde e amarela de Copas muito antigas. E a cor predominante do meu partido, o PSOL, é o amarelo, junto com o vermelho. Então, eu ainda estou preparando a minha indumentária. Agora, eu não consigo torcer contra a seleção, só porque o Neymar, que, aliás, o Wesley, que é um craque que veio do Flamengo, jovenzinho, 22 anos, foi logo cortado. E com o Neymar, ou Neymarketing, há uma série de cuidados e o cara não treina, não sei se vai jogar alguma vez, mas está preservado lá. Agora, não é isso que faz a gente torcer ou não, é o bom futebol. Eu gosto muito de futebol desde que nasci, bola de meia, bola de gude. E vamos ver. E você daria R$600 por uma camiseta oficial? Não. Eu já vi que está encalhando, eu li em algum lugar ontem à noite, que está encalhando. Então, uma empresa aí que faz essas camisas de boa qualidade está fazendo uma promoção, caiu para 240. Mas mesmo assim não vou comprar isso. Também não. Ô, Chico, e tá cheio de gente aqui no Rio com a camisa verde e amarela, né? Como disse aqui o Reginaldo, muitos turistas em Copacabana vestindo verde e amarelo, em todos os lugares. Eu acho que o pessoal... Você acha que as pessoas... A gente viu, né? Memes, fotografias na semana passada de um cara que botou uma bandeira e falou assim: é pela Copa, eu não bebo detergente, ou eu não sou bolsonarista. Você acha que vale, de repente, usar uma camisa amarela, de repente, para aqueles como você, que acham que o Lula está certo, mas, de repente, colocar alguma coisinha assim, olha, pela Copa, eu torço pelo Brasil. Brasil, como o Lula fez, né? O Brasil para os brasileiros, Brasil soberano, alguma coisa assim, porque a gente está sob pressão norte-americana e isso tem dado, digamos assim, tem manchado a imagem do Flávio e melhorado a imagem do Lula, nessa defesa da soberania. É isso, Daphne. Primeiro, os símbolos nacionais, bandeira, hino, o brasão da República, não pertencem ao bolsonarismo, é óbvio que não. Eles exploraram de maneira cínica e meio fascistoide o tal patriotismo, né? Deus, pátria e família, que é um lema da Itália fascista, resgatado pelos integralistas nos anos 30 do século passado, no Brasil, e agora revivido, sem a menor visão crítica, Deus, pátria e família, e dogmas absolutos, e, na verdade, símbolos nacionais e o patriotismo, que não é uma nação fechada em si, de maneira autárquica, são valores da sociedade, valores nacionais. Então, o Lula está muito certo da gente resgatar o verde e amarelo. É preciso ainda, nesse momento, marcar que é coisa de Bolsonaro, é pela Copa, é
pela soberania nacional, os bolsonaristas são entreguistas. Eles, inclusive, nas suas manifestações, abrem bandeiras gigantescas dos Estados Unidos, é preciso relembrar isso. Se a produção aí tiver alguma manifestação deles com aquele bandeirão dos Estados Unidos, seria legal. E também bandeira de Israel, hoje governado por um facínora. Até o Trump falou, o Bibi da Netanyahu não manda em tudo, não. Então, eles estão brigando lá. Mas quem só é o povo palestino, é o povo libanês, é o povo do Irã. Então, a brasilidade nos pertence. O Brasil é verde, amarelo, azul, branco, vermelho, de todas as cores. Olha só que vergonha, que vergonha. Essa é aquela da Paulista, né? Essa é aquela da Paulista? É isso. Pelas colunas ali do MAN, vermelhinhas. Foi no 7 de setembro, né? Foi 7 de setembro que eles colocaram isso aí numa manifestação deles. Isso aí é manifestação explícita de entreguismo, de servilismo. Teve acho que era o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, que disse que o que era bom para o Juracy Magalhães, né, daquela velha oligarquia baiana, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Isso é uma visão de capacho, de subalternidade, é uma visão de cristalização da dependência. Então, na verdade, a gente tem que contestar isso. E o Flávio foi lá, depois logo veio o tarifaço, no mesmo dia do tarifaço 2, o Trump fez questão de botar uma foto dele, depois veio o Dudu Bananinha e falou que o Zelle, que é uma iniciativa de banco privado nos Estados Unidos, segundo ele, semelhante ao nosso PIX, tem que ser negociado com os Estados Unidos. Enfim, eles têm um servilismo contumaz e um visceral. Então, a gente tem que botar a camisa amarela, azul, qualquer que seja, com apliques vermelhos, para dizer que aqui tem garra, aqui tem sonho, aqui tem utopia, aqui tem soberania. Chico, você inclui o Pix já entre os símbolos brasileiros que têm que ser defendidos? Porque eles estão querendo entregar o Pix, derrubar o Pix. Exatamente. Olha, o Flávio está no seu desespero de candidatura em lento derretimento. Ele agora lançou um funk para dizer que o Pix são do Bolsonaro, ou seja, eles mentem até em funk. De fato, o Pix foi institucionalizado em outubro de 2020, produto do trabalho vivo serviço público dos técnicos do Banco Central, que estavam já há alguns anos fazendo estudos sobre essa possibilidade de uma transição financeira de caráter público, portanto, não taxada, gratuita, para simplificar a vida da nossa gente. Então, ele foi instituído em outubro, e o Bolsonaro, que o Flávio inventou o Pix, não sabia do que se tratava. Isso está documentado. Um dos seus admiradores, naquele curralzinho que tinha lá perto do Palácio, acho que era Palácio da Alvorada, né? Que iam lá, e ele passava, às vezes parava de carro, aí um dos seus admiradores falou, pô, parabéns pelo Pix. Aí falou, é aquela simplificação para habilitação de piloto de avião, né? Não, é um negócio de transação financeira. Ele falou, aí vai entrar dinheiro na minha conta, até sem eu saber, mas vou procurar me informar, saber do que se trata com o Roberto Campos, que era o presidente do Banco Central à época. Portanto, esse negócio de assumir a paternidade que não é sua pode ser bonito nas relações afetivas, amorosas. Agora, na vida pública e política, é uma vergonha, é um oportunismo. Né? Eu atribuo o Pix a uma conquista que é do povo brasileiro, produzida pelo Estado brasileiro, pelo poder público brasileiro, não é do presidente A, B ou C,
é algo que já está arraigado no nosso dia a dia. 80% da população adulta do Brasil usa o Pix, mais de 170 milhões, movimenta bilhões diariamente. O pipoqueiro, o camelô, hoje em dia, até pedintes, mendigos, deserdados da sorte, às vezes tem Pix. Então não dá para, primeiro, ficar disputando, é até ridículo. Segundo, ameaçar o Pix, como o Banani explicitamente fez. E terceiro, não reconhecer que é algo do dia a dia intocável também. Então, e não pode sofrer nenhuma taxa, nenhuma. Deixa rolar que assim. Eu estou sentindo o Chico, ele está travando um pouco, mas vamos lá, vamos continuar, porque a gente tem um assunto importante para tratar, que é justamente a sucessão aqui do Rio de Janeiro. O deputado Rodrigo Bacelar fechou delação premiada com a Polícia Federal, né? O Bacelar seria o candidato do Bolsonaro ao governo do Rio, mas foi preso sob acusação de integrar o Comando Vermelho. Como é que você está vendo essa possível delação? Como é que está esse clima da sucessão aqui no Rio, Chico? Olha, essa delação, espero que você esteja ouvindo bem. Para mim, eu até fiz exercício 7 da manhã, alonguei, eu não estou travado, não. Agora, os mecanismos eletrônicos fogem ao nosso controle. Você está igual o Lula, né? Está malhando. E sou um pouquinho mais novo que ele. Mas vamos lá. Eu, quando li ontem que o Bacelar a delação, fiquei muito feliz, porque ele vai, se for uma delação séria, tem que ser muito verificada, porque esse pessoal, como o Vorcaro, não é confiável, tem que questionar, ver todos os termos, negociar muito essa delação. Se for franca e sincera, porque na cadeia até os portões afinam muitas vezes. Bom, se for autêntica, profunda, sincera, veraz, vai ser arrasadora. Todo esquema político apodrecido que vem de anos e anos, de governadores a governadores, nos últimos 20 anos, a única que não foi atingida foi a Benedita, que era vice do Garotinho, quando ela assumiu o governo por um período curto. Não teve falcatrua. Agora, todos os outros, inclusive com discursos moralizantes, como aquele Witzel, de progresso, da Sérgio Cabral, ilimitada. Tudo isso vai ser exposto a olho nu. E o PL, hoje, no Rio de Janeiro, creio que no Brasil, é o depositário, o estuário, porque chegou ao poder com Jair Bolsonaro, lá atrás, é o estuário de toda essa podridão, de banditismo, de toda essa gangsterização da política. Eu espero que o nosso povo, que fica muito inebriado porque conseguiu um viaduto, uma iluminação, emendas parlamentares, onde muitas vezes o parlamentar negocia com a empreiteira que vai fazer a obra e pega o seu percentual. Que bom que o Flávio disse disso, mas não dá conta de tanta mazela, saber a origem, o destino, a rastreabilidade, o olho atento nas tais emendas PIX para prefeitos, enfim, tem todo um esquema de corrupção já em curso no Brasil com as emendas parlamentares, e no caso do Rio de Janeiro é a lama total, inclusive vinculado com milícias, é o crime no poder. A delação do Bacelar, aliás, preso por vinculações com o Comando Vermelho, vai ser devastadora para esse esquema político que está doido para voltar no poder. O desembargador Couto, né, que está no poder interinamente, ele está com independência para mexer nesses negócios. Marcelo já conversou até com ele, né? Está muito bom, e, aliás, com boa aprovação popular também, porque, pelo menos, o povo diz assim, pelo menos ele não está roubando, e está mexendo em alguns nichos da corrupção estrutural que desgraça o Rio de Janeiro. Então, eu vejo com muita esperança essa delação do Bacelar, e que ela venha com tudo, dizendo quem é quem. E todos os deputados da Assembleia, deve ser a maioria lá,
que tinham negócios e relações com ele, espúrias. Lembrando, Chico, que o próprio Gilmar Mendes, em sessão no Supremo Tribunal Federal, disse ter ouvido do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que metade da Assembleia recebe propina do jogo do bicho. Ainda tem esse velho esquema que é de quando eu comecei no jornalismo. Em 94, se eu não me engano, foi quando o Biscaia, então procurador-geral de Justiça no Rio, estourou a fortaleza do Castor de Andrade, em Bangu, e arrecadou 2 livros-caixas que eram anotados pelo Castor e pelo Turcão, o Antônio Calil, Petros Calil, tá? Que eram os 2 capos do Jogo do Bicho, que eles arrecadavam de todos os bicheiros para pagar polícia, deputados, vários deputados apareceram, jornalistas, e corrompiam todo mundo. Agora tem essa história. O bicho até ficou fraco, perto do tráfico e da milícia. Embora o bicho também ainda é uma contravenção, é um jogo, eles estão indo para... Não sei como é que eles estão concorrendo com as bets, como é que está essa concorrência com as bets. As bets devem estar deixando os bicheiros meio malucos também, né? Porque você vê que a arrecadação da bet está crescendo. Eu sou contra, acho que tinha que ter cortado tudo. Agora, se vem delação, que venha completo, que fale de tudo. Mas eu acho que Bacelar não volta para o mundo político. Acho que dessa vez ele está escanteado. E espero que outros parlamentares também não voltem, não sejam reeleitos, ainda que não tenham sido pegos, que não merecem ser reeleitos. Essa é uma questão que o povo carioca tem que ficar de olho, nessa reeleição. E tem mais. Essa estrutura do Rio de Janeiro, ela promove a ligação estreita entre o fisiologismo, a política da bica d'água, do toma lá da cá, lá do tempo da ditadura. Lembremos que o espírito oposicionista obrigava a ditadura a dar ao governo indicado pela cúpula militar que mandava no país, eleição indireta, portanto, para o MDB, mas um MDB totalmente domesticado. Chagas Freitas era o governador, expressão disso aí. Então, ele tinha uma clientela de políticos que faziam essa relação da bica d'água para conseguir votos, currais eleitorais. O bicho já existia e tinha muita força e se vinculava à administração estadual no tempo da ditadura. E assim foi. Hoje em dia a coisa se complexificou, você não tem só jogo do bicho, que é até quase ingênuo comparado com outros esquemas aí, inclusive das bets. Nós temos um projeto de lei para conter essa expansão das bets e o 242 Artes, com os vários grandiosos aí da nossa cultura, da nossa arte, da nossa MPB, tem feito uma campanha para a pessoa, a garotada, inclusive, não ficar viciada nos jogos dos tigrinhos e companhia limitada, que é avassalador, como propaganda, como indução àquela obsessão, o aprisionamento digital e da aposta do jogo. Pois bem, hoje a gente tem ainda o fisiologismo, aí, sobretudo, através das emendas parlamentares, para fidelizar currais eleitorais, e, sobretudo, nas áreas mais pobres, as milícias, o tráfico. Lembremos, Bacelar, repito, hoje preso por vinculações com o Comando Vermelho, era o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e potencial candidato à sucessão de Cláudio Castro, com seu apoio, ou seja, seu do Cláudio Castro. É assim, eles vão se insinuando, incidindo, galgando postos,
amarrando cumplicidades e apoios. E ele tinha, aliás, olha, foi eleito pela unanimidade da Assembleia Legislativa, e eu deploro que até o PSOL, pela primeira vez, tenha entrado nessa. Houve muita discussão interna, mesmo o deputado estadual que não queria fazer esse voto, mas o cara chegou a ser... Ninguém sabia, claro, dessas vinculações criminosas dele, mas ele, jeitoso e tal, estava ali com muita força. Depois começou a ser questionado, mas era só uma minoria. Como agora o seu sucessor, o Ruas, né? Douglas Ruas, filho do prefeito de São Gonçalo, ele é o presidente da Assembleia, teve, se não me engano, 64 votos ou menos, não sei, mas está doido para assumir o poder pelas vias de sucessão. Agora tem presidente da Assembleia, mas estou achando que a interinidade do Ricardo Couto vai durar até o pleito de 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, eleições nacionais e estaduais. Chico, deixa eu falar uma coisa aqui. Sobre ainda a delação premiada, eu estou vendo aqui na matéria, quem deu essa matéria foi o Agenda do Poder, do nosso querido Ricardo Bruno, e o 247 reproduziu. Ele diz o seguinte, que o Bacelar prometeu revelar detalhes dos esquemas que, segundo a apuração, mantinha nas secretarias de Educação e da Fazenda durante a gestão de Cláudio Castro. O esboço da delação já foi elaborada para uma avaliação preliminar das autoridades policiais. Um dos anexos trata exclusivamente da origem dos recursos utilizados para pagamento de mesadas a parlamentares do seu grupo na LERJ. Ou seja, virão, certamente, nomes de outros parlamentares estaduais. E isso tende a afetar a reeleição no Rio de Janeiro. Vai mexer muito com essa reeleição. Porque você falou, foram mais de 35 votos, levando o Bacelar, menos de 20 e poucos não votaram com ele para a presidência, porque ele está louco para ser o governador. E eu tenho para mim que o Você fala o Bacelar, não, o Douglas, né? Douglas Ruas. Para o Bacelar, não, para o Bacelar foi unanimidade. Eu tenho para mim que o Supremo vai levar adiante esses processos que estão parados, ficar parados aí durante o recesso judicial, para quando chegar em agosto dizer assim, não dá mais tempo de fazer 2 eleições. Vamos fazer em outubro, fica o Ricardo Couto, e aí ele passa o governo para o eleito. Eu acho que é isso que vai acontecer, embora eu, como você, prefira o voto popular, nesse caso do Rio, eu acho que isso está sendo feito para fazer uma limpa geral. Tal a quantidade de cabos eleitorais que foram pendurados na estrutura administrativa do governo. Exatamente. O esquema que elegeu Cláudio Castro, que reelegeu há 4 anos atrás, passou por um esquemão de corrupção envolvendo o IPERJ, envolvendo a UERJ, nossa querida UERJ, que, aliás, querem... Tem um projeto lá que vai ser discutido, acho que na Assembleia Legislativa, para extinguir a UERJ, passar tudo para iniciativa privada. Eles são capazes desses absurdos totais, espero que não passe. Mas, de qualquer maneira, eram 27 mil cabos eleitorais contratados pelo governo Cláudio Castro, candidato à reeleição, eram pagos na boca do caixa, um esquema assim violento, que envolveu muita gente boa, até oferta para cá, para lá, de candidatos até de viés progressistas, beneficiários desse esquema de corrupção e compra de votos. O Cláudio já foi condenado por isso também. Em situação muito difícil, deve estar rezando na sua cobertura de luxo, que também tem uma origem muito suspeita, lá na Barra, para não ser preso a qualquer momento, que eu entendo que merece. Ele precisa ser preso para averiguação, para investigação aprofundar, uma prisão preventiva de início. Ô, Chico, você acha, eu sei que teu tempo está estourando, mas você acha que hoje o Flávio, no Rio de Janeiro, a situação dele é outra? Digamos,
Se ele desistir, o Lula sai vitorioso no Rio agora, com essa mudança de clima que está acontecendo, o Flávio teria chance de se reeleger senador no Rio ainda? Você acha? Olha, eu gosto muito da sabedoria mineira, né? Então, e mineração e apuração de eleição, e mineração e eleição só depois da apuração. Então, não vou. Eu não, me parece, é uma sensação empírica. Outra pesquisa que aparece por aí indica nessa direção que a candidatura Flávio Bolsonaro está muito abalada, está muito enfraquecida. Só que tem um nicho de 25% a 30% do bolsonarismo, da extrema-direita, do fanatismo, do dogmatismo, da política, que está muito consolidado no Brasil. Então, isso, claro que a capacidade de ampliação, de ter uma força majoritária, seguramente diminuiu. Claro que eles estão numa situação de crise e de parcial e lento derretimento. Mas é bom lembrar que Bolsonaro, Jair, mesmo na eleição que colocou Lula na presidência da República, venceu no Rio de Janeiro, o que é paradoxal para um Estado que já elegeu Brizola governador 2 vezes, que tem uma tradição de crítica. Então, a força desse conservadorismo de extrema-direita, fanatizado, ainda é muito grande, mas eles não esperavam isso e estão fazendo sucessivos gols contra. Eu queria que, se vocês tivessem oportunidade, abrissem aí o meu Facebook ou Instagram, já deve estar, com o desenho do Nando, da caça ao Pix. Está muito genial, está muito bacaninha, porque isso desgasta muito. Como eu disse aqui, o Pix é usado por 80% da população brasileira. Tem cidade no Brasil, nesse Brasil profundo, pequenininha, que não tem, olha lá, que não tem banco, que não tem agência bancária, e as pessoas usam o Pix para comprar pamonha, amendoim, o dia a dia. E, na verdade, olha, essa imagem aí é muito expressiva. O Pix e Trump sendo carregado, ajudado pelo 01 e pelo 02, Flávio e Eduardo Bolsonaro. Isso dá desgaste, isso dá complicação, sim. É um desenho do Nando, grande cartunista, aliás, artista, né, Nando Mota? Ele é ator, ele é cantor, ele é músico e é desenhista. Olha que genial. E é nosso cartunista aqui do 247, então puxa a sardinha para o nosso lado. Ou seja, dá mais um elemento de qualidade ao 247. E, às vezes, ele também generosamente nos ajuda aí. É isso. Ô, Chico, antes de você ir embora, como é que você viu a manipulação política da Marcha com Deus lá em São Paulo? E que comparação que a gente pode fazer dessa Marcha com Deus, que, pelo que eu vi, pouco que eu li, eu estive fora, não li jornais direito esse fim de semana, pelo pouco que eu li, foi reduzida, foi menor. E a parada gay ontem de São Paulo, isso bombou, inclusive com pastores evangélicos gays assumidos. Eu li isso. Então, o que você acha que está acontecendo? Os evangélicos estão caindo na real que eles estão sendo manipulados pela direita? E estão se retraindo? Os evangélicos estão desistindo desse jogo com Bolsonaro? Pode-se dizer isso? Bom, em primeiro lugar, eu acho que manifestações, como qualquer ida à rua organizada em torno de algum projeto, de alguma ideia, é legítima, é boa. A democracia é pulsante, é ruidosa, é barulhenta, é povo na rua. Então, essa marcha, o Marcelo cometeu um ato falho, ele parando na cabeça dele, com razão, essas marchas de evangélicos de agora, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que precedeu o golpe de 64. Eu fui levado pelos meus pais.
Eu tinha 7 anos de idade, eu tinha 6 anos, 9 anos de idade, eu fui levado pelos meus pais. Eles levaram os 7 filhos para essa. 7 filhos lá. Marcelo estava na marcha com Deus pela liberdade. Que coisa, hein, Marcelo? 9 anos de idade. Que vergonha. Que vergonha. Eu era menininho ainda, mas meus pais não. Acho que não foram, eu não me lembro, e muito menos me levaram, disso eu tenho certeza. E eram udenistas, hein? Pelo menos o meu pai, piauiense, querido, saudoso. Mas, de qualquer maneira, essa não é marcha com Deus, não, é marcha para Jesus. E ela acontece todo ano, inclusive no dia de Corpus Christi, que é uma festa popular da Igreja Católica, aqueles tapetes celebrando a hóstia consagrada, a comunhão, a partilha do. Dizia Dom Helder Câmara que o melhor do pão é a partilha. Pois bem, essas são uma tradição, só que o uso politiqueiro, eleitoreiro, quando elas acontecem em ano de pleito municipal ou nacional, é cada vez mais forte, né? Então, tem neoconvertido, vira cristão por oportunismo eleitoral. Eu acho isso nojento. E sei bem, porque eu tenho uma formação católica, cristã, e alimento isso, e gosto. Todo domingo eu faço minha reflexãozinha sobre o Evangelho, sem autorização eclesiástica. E Jesus é um nosso amigo, querido Frei Beto, ele tem uma tetralogia, né? Jesus militante, Jesus rebelde, Jesus revolucionário, Jesus amoroso. Eu acho que Jesus é um contestador também, é tudo isso e mais alguma coisa. E tem essa leitura, que vem de séculos, do impano da religião e do cristianismo como bálsamo para a acomodação a estruturas de opressão, com uma aceitação da ordem estabelecida, coisa que Jesus nunca fez, nunca praticou, tanto que morreu na cruz, jovenzinho, pelo poder do Império Romano e do clero da Igreja da Israel. Então, essa manipulação ela é costumeira. Gente fazendo dancinha gospel, né? Gente que não tem. Você sabe, na prática, por convivência, que eles não têm essa espiritualidade cristã que propagam por interesse eleitoreiro. A fé do povo, a ingenuidade dos crentes. Só que eu estou também percebendo que isso pode ter uma sinalização contrária a quem faz. O que Flávio Bolsonaro, o senador, fez lá no. Não era púlpito, não, era palanque mesmo, trio elétrico, aquele som poderosíssimo, na quinta-feira passada. Diz que estamos numa guerra espiritual para tirar o demônio do poder, do governo do Brasil, os demônios. Ou seja, uma clara indução à disputa eleitoral. O mal é o governo Lula e o bem está do lado deles, e Jesus abençoa esse lado. O uso eleitoral, fez-se uma pesquisa aí, se não me engano, a Folha publicou, que 67% condenam esse uso da religiosidade para fins eleitoreiros. Eu fiz uma postagem naquele dia, não sei se o Marcelo viu, sobre isso. Até botei o título Escribas e Fariseus Hipócritas, que é uma citação de Jesus lá no Evangelho de Mateus e de Lucas também. Olha, teve uma repercussão enorme e que eu não esperava, foi além da minha bolha, digamos. E por quê? Porque houve uma rejeição, inclusive, de setores evangélicos. Marcelo, eu não acho bom a gente ficar comparando numericamente quem juntou mais gente, se a Marcha para Jesus ou a parada LGBTQIA+, até porque, pelo levantamento que agora é feito, inclusive com drones, pela USP, elas se equivaleram, em torno de 36 a 38 mil pessoas, por esse levantamento. Então, agora, a autenticidade, a vibração, a explicitação da necessidade da consciência política e do Estado laico, que é o único que garante a diversidade religiosa, o direito de crença e de não crença, na parada LGBTQIA+, foi muito mais vibrante, mais explícita do que
na Marcha para Jesus, que tinha muita gente boa, de boa fé. A gente tem que saber dialogar. O próprio Jorge Messias estava lá, né, Chico? Fez uma fala muito boa, foi aplaudido quando disse que o presidente Lula não estava indo porque não queria misturar a campanha, que já está acontecendo, mesmo ainda não tendo iniciado oficialmente, só em agosto, meados de agosto, mas já estamos em clima de campanha. E ele explicou, falou como representante do presidente Lula e como evangélico que é. E disse que esse não era o caminho e que tinha que estar com todo mundo, que Jesus sentou à mesa com Tomé, com João, até com Judas. Muito bom. E o que você acha dessa estratégia, já que a gente falou do Messias rapidinho, o que você acha dessa estratégia do governo de relançar, de recolocar o Messias na indicação da vaga do STF? Acho errada, acho errada. O Lula, às vezes, é meio cabeça dura. Eu não sei por que ele está tendo essa devoção aí. O Lula é um conciliador, tem uma habilidade política imensa, mas eu não sei por que ele está forçando. E aí o Alcolumbre, eles estão brigados, e o Alcolumbre diz, não, eu não ponho. Até tem uma jurisprudência lá no Senado que diz que não pode indicar o mesmo nome no mesmo ano, no mesmo ano legislativo. Então ele vai segurar até o ano que vem. Enquanto isso, o Supremo fica com um ministro a menos, processos se acumulando. Eu sempre defendi, eu e o PSOL, defendemos que era muito oportuno e necessário e justo indicar uma jurista mulher, claro que notável saber jurista, visão jurídico, visão progressista, com qualificação, e elas existem, as mulheres magistradas, de preferência negra, claro, não basta a cor da pele, a ancestralidade africana de um povo que foi desfeito para constituir a nossa brasilidade. O Darcy Ribeiro dizia que o Brasil é um povo feito de povos desfeitos. Genial essa formulação. Pois é, a nossa ancestralidade negra, que está no nosso sangue, de todos nós, né? Ela precisa ser contemplada também. Já teve o Joaquim Barbosa lá, não tem mais nenhum negro também, ministro. Então, uma ministra de preferência negra com as qualidades e a visão progressista de modernidade que a função requer, porque o Supremo tem uma tradição conservadora muito grande. Mas aí o Lula resolve dizer, não, vai ser o Messias de novo. Eu não sei, perdi a chance de perguntar por que essa teimosia dele e vai ficar empatado, a não ser que o Alcolumbre seja atendido no que ele pede, ele é muito guloso em matéria de poder. E eu não entendo essa jogada, essa insistência do Lula e acho que não soma. Seria melhor, mesmo que o Supremo, que o Senado não aprovasse ou enrolasse, joga a bola para o lado deles, uma jurista qualificada, de preferência negra. Aí o Senado vai ficar enrolando, vai pegar mal para eles. Eu creio que esse tipo de indicação teria uma grande adesão da sociedade brasileira. Perfeito. Marcelo. Bom, eu vou me despedir, porque o Chico tinha um horário aí para ele. Já estourou, mas tá bom, aqui é um prazer. Mas é muito bom ouvir. Eu tenho um assunto para falar, queria falar de 6x1 com você no Senado. Vamos falar. Então, pronto. Marcelo. Pode deixar, vamos até 10 horas, pronto. Então, deixa eu falar uma coisa. Eu estive em Belo Horizonte, o Chico também teve. Nós tivemos num encontro que a gente se reúne todo ano no Corpus Christi com um grupo do Frei Beto. E achei muito interessante que, quando eu fui tomar café lá no aeroporto de Confins, eu perguntei para a moça que serviu o café para mim assim, como é que está a sua jornada de trabalho? Ela disse para mim assim, nós aqui nessa loja, já estamos 5x2. Eu disse, já? Já. Só que a gente trabalha 10 horas por dia. Eu disse, pois é gozado. No supermercado lá no Rio, que é o supermarketing aqui, na Avenida Maracanã, os funcionários me dizem que trabalham 12 por 36. Trabalham 12 horas,
folgam 36. Eu ainda não fiz os cálculos de quantas horas por semana dá isso. No supermercado mundial, é 6 por 1. Entende? E ela disse que lá no aeroporto tem quem já faça 12 por 36, tem elas que fazem 5 por 2 mais 10 horas, isso dá 50 horas, e agora a jornada vai reduzir para 42, e tem quem faça 6 por 1. O que eu acho é que está pegando essa história dos 5 por 2, eles estão aqui, e eu sempre dou o recado, mas em outubro não pode votar nos bolsonaristas que foram contra isso. E todos eles concordam comigo. Então, eu acho, Chico, que o Senado não vai ter como enrolar muito como o Alcolumbre está fazendo. Que esta questão vai ser que vir os 5 por 2 com 42 horas. E vai beneficiar muita gente que ainda não percebeu isso. Não sei se você está percebendo isso no dia a dia na rua também. Não, também estou. E essa semana agora é decisiva, porque a semana passada, em função do feriado de Corpus Christi, foi um pouco esvaziada lá no Congresso Nacional, que não impediu o Senado de aprovar aquela aberração de revogação da resolução do CONAMA, que não autorizava, muito pelo contrário, a manutenção, a permanência da gravidez de crianças estupradas. Isso aí é para beneficiar estuprador, essa revogação da legislação e da resolução do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Então, teve tempo de fazer essa aberração, porque as sessões são virtuais, são híbridas, você pode votar de casa, de onde quer que esteja. Não sei se essa semana vai ser assim, tudo indica que não, mas então vai ser mais presencial e, é claro, no Senado vai estar essa pauta da 6 por 1, que tem que caminhar. Tem uma proposta do bolsonarismo de livre negociação, pode ser até 7 por 0, se patrões e empregados concordarem, como se eles, na mesa de negociação, tivessem a mesma força, tivessem posições, equipamentos, armas, entre aspas, equivalentes. Não. Patrão é patrão, dono do capital, tem muito mais força numa negociação, mesmo coletiva, que dirá individual, categoria. Mas tem essa PEC lá, liderado pelo líder do PL, lá, o deputado Marinho. Né? Então, agora, tem a PEC que veio da Câmara, está muito boa, muito enxuta, dá conta dessa diversidade de relações, desde que acabe a jornada 6 por 1. Então, deixa eu trazer aqui a matéria que a gente deu hoje. Chico, está interrompendo um pouquinho aqui a sua fala. Não, claro. O Alcolumbre, você falou da briga do Alcolumbre, né, que eles estão brigados. O Alcolumbre deve definir o relator do fim da escala 6 por 1 essa semana. Tem 4 nomes que estão sendo avaliados para essa relatoria, que deve ser votada até julho e entra em vigor em setembro. Segundo as informações publicadas pela CNN Brasil, 4 senadores aparecem entre os principais cotados para assumir a relatoria da matéria. Rogério Carvalho, do PT, lá de Sergipe, Omar Aziz, PSD, o Rodrigo Pacheco e o Eduardo Braga, né? O Rodrigo Pacheco, PSB, e o Eduardo Braga, do MDB. Como é que você vê a escolha desse relator? Você acha que ela é estratégica para o andamento da proposta? Como é que tramita isso aí? O que você teria para adiantar para a gente? O Daphne, no Senado a margem é mais estreita, porque são 81 senadores, ao contrário da Câmara, 513 deputados. Quando o Hugo Mota escolheu o relator na Câmara, a gente ficou assim, bom, como ele vai se comportar? E foi muito bem, ouviu, fez audiências públicas, agora o processo já vem com esse acúmulo para o Senado. Esses nomes, todos não vão contrariar o espírito do projeto que veio da Câmara. Qualquer um desses, não tem nenhum de extrema-direita aí, não tem nenhum que coloca o patronato como guia, como força única
ou prevalecente de maneira absoluta nas relações sociais e trabalhistas. Então, se vier mesmo um desses, claro que o do PT, de Sergipe, seria o mais sintonizado, né? Mas todos os outros, Omar Aziz, mesmo o Rodrigo Pacheco, quais são mesmo os 4 nomes, Daphne? São Omar Aziz, Rogério Carvalho, Rodrigo Pacheco e Eduardo Braga. Sim, Não, eu acho que o mais gelatinoso aí pode ser o Eduardo Braga, mas mesmo assim apoia, mesmo assim apoia o governo. O Braga está apoiando o governo Lula e vai apoiar essa ideia. Ele é MDB, né? MDB. Agora, não é nem apoiar o governo, é ter sensibilidade para a demanda popular, que é muito grande. Essa pauta tem grande respaldo na população. Então, isso influencia, ainda mais em ano eleitoral, os parlamentares do Congresso Nacional, sobretudo. Então, é um caminho. Agora, tomara que indique o relator, hoje, ou amanhã, ou quarta-feira, e a coisa comece a andar. E ele apresente seu relatório rapidamente, porque é muito importante aprovar isso no Senado ainda nesse semestre legislativo, meados de julho. E é possível. Quando eles querem, eles fazem rapidinho. É verdade. Só fazendo um adendo aqui, Daphne. A nossa telenauta Márcia Benatti disse aqui que 12 por 36 dá 44 horas por semana. Um cálculo que eu fiz aqui às pressas deu 48 horas por semana. De qualquer forma, 44 ou 48, mesmo quem tenha hoje 12 por 36, vai ser beneficiado pela nova lei, porque a jornada vai ter que reduzir para 42 horas. Então, ela vai ganhar ou 2 horas a mais ou 6 horas a mais, porque parece que está dando 48, o 12 por 36. Isto vai beneficiar todo mundo. Vai ser que nem muita gente que não tinha percebido e está percebendo agora que a redução, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, até 7 mil reais reduz, está hoje beneficiando muito mais gente do que imaginava. Isso tudo vem para preparar para a eleição, no meu modo de ver. Agora, olha, o momento é de cada um que nos acompanha aqui, falando com os amigos, com os colegas de trabalho, com os vizinhos, com as de estudo, onde quer que a gente tenha, de igrejas, onde tenhamos relações sociais, de convivência, familiar, inclusive. O momento é de mandar uma mensagem simplesinho para os 3 senadores de cada estado. Aqui eu sei que nos acompanham pessoas de quase todos a federação, se não de todos. Cada um que está nos acompanhando aqui e que acompanha o 247 e que tem consciência de si, do mundo, tem que pressionar os senadores. Vote pela escala 5x2. Isso é uma das frasezinhas, digitar e mandar recado. Descubra aí quem são os 3 senadores do seu estado, porque às vezes entra suplente, a suplente é a mãe. Eu mesmo. Marcelo, diga aí rápido de mim, você que é do Rio. Quais são os 3 senadores do Rio de Janeiro hoje? Carlos Portinho, Flávio Alencar e Romário. O Romário, que estava apoiando. Alencar, não. Eu Carlos perdi, Portinho, Carlos Portinho, Flávio Bolsonaro e Romário. O Romário que estava apoiando. Não, o Romário está de licença. Bom, esse eu não sei se está de licença. Aí eu não sei quem é, então. Mas o Romário que estava apoiando, eu li hoje, tirou o nome da lista dos senadores que apoiariam a ideia do PL, lá daquela maluquice, de modificar a lei trabalhista de tal forma, dar liberdade para o funcionário, empregado, negociar com o patrão a jornada. Ninguém empregado tem poder de negociar jornada individualmente, só pelo sindicato. E, mesmo assim, os sindicatos estão fracos. Foram enfraquecidos pela mudança da lei trabalhista, propositadamente. Então, fazer isso é acabar, inclusive, com o salário mínimo.
Pois é, e o Romário, de fato, tinha assinado essa PEC terrível da jornada 7x0 e depois retirou a assinatura. Agora, há algum tempo atrás, ele tinha pedido licença e subiu um suplente lá que eu nunca tinha ouvido falar, mas não sei se já acabou. Mas manda para ele também, porque ajuda. E todo mundo, 3 senadores por estado. Ciro Nogueira, do Piauí. Aliás, a revista Piauí, que está para chegar às bancas, tem como matéria principal a trajetória de Ciro Nogueira. Então, é terrível ela, vai ter revelações. Mas eu estou vendo o Sérgio dizer que aqui no Rio os candidatos ao Senado são fracos, a segunda vaga está fraca, a Benedita precisa de ajuda. Não, primeiro que votar num senador e outro não é um para ajudar o outro. Eu voto na Bené, para quem assim compreende, eu estou entre esses, é muito importante de vencer. Nós, do PSOL, oferecemos como segunda vaga, só apresentamos uma candidatura exatamente para permitir facilitar esse voto na Bené, a Mônica Benício, viúva da Marielle, que é uma vereadora de um carisma extraordinário, uma mulher cidadã de luta. Eu estou muito bem servido, na minha percepção, na minha compreensão política, de candidaturas ao Senado. E cá entre nós, bem servido também de pré-candidaturas, né? Vamos estabelecer pré-candidaturas a deputado federal, estadual. Eu vou fazer a minha escolha, meio egoísta, mas os outros cargos, a gente tem uma oferta, agora precisa espalhar, precisa ir além daqueles que o bacelar vai denunciar e dos seus cúmplices, mesmo que ele não denunciar. A estrutura podre é muito forte. Olha a sua trajetória, a sua convicção, como votou em questão A, B ou C, e faz a escolha consciente daqui a 4 meses. Muito bom. Deixa eu agradecer aqui, Marcelo. Já passo para você a Renata, que está falando da blusa amarela, né? Se todos usarmos, o gado não vai querer mais usar. E a Rosângela, o Senado está andando para o STF. Vide discussão da escala, criança e adolescentes sendo mães. Certamente elas possuem renda para criar filho solo. Mas diga, Marcelo. Olha, o Romário voltou ao cargo em março, tá? Quem era o suplente dele era Bruno Bonetti, que eu nunca ouvi falar, tá? Também não. Os 2 cargos que vão entrar no jogo agora é o do Carlos Portinho, que era o suplente daquele pastor Harold, né? Harold Oliveira. Harold Oliveira, que faleceu. E o Flávio Bolsonaro, que vai sair para a presidência da República. O forte seria o Cláudio Castro, entre aspas, que perdeu, é inelegível. Estão falando do Jordi vir como candidato. Bom, com a Bené, o Jordi não tem chance. Agora, tem a segunda vaga, que não se sabe se o Paz vai lançar Pedro Paulo, não vai lançar Pedro Paulo. Tem a Mônica Benício, que é um bom voto, como você falou. E tem outros. Eu acho que, infelizmente, o Molon vai querer sair candidato. Eu já falei que o Molon deveria ser deputado. O Miro Teixeira vai querer sair candidato pelo PDT. Tá pintando. O Crivella vai sair? E tem o Crivella. Pela direita vem o Crivella, que é forte. Então, Miro, Mônica e Molon vão disputar os votos da esquerda. E podem acabar ajudando o Crivella a se eleger. Esse é que eu acho que é lamentável, mas não tem como conciliar mais isso, pelo jeito. Ô Marcelo, só me permita aí sobre o Alessandro Molon, que é meu amigo pessoal, de fé, irmão, camarada. Ele me disse que só sairia se fosse para o Senado nessa condicional e com o apoio do Eduardo Paes. Ora, o Eduardo Paes não é confiável para quem tem um viés progressista. Ele vai ser, sei lá se ele vai escolher o Pedro Paulo, que vocês não colocaram na lista, mas é um também, só que ele só quer ir na boa, na certa, com garantias, como se houvesse isso em eleição. Então, e o Molon, ele saiu das redes sociais, ele saiu da militância,
mesmo aquelas manifestações multitudinárias do final do ano passado contra a PEC da vergonha lá, da blindagem, ele não estava na rua, ele não fez nenhum comentário nas redes virtuais, ele se afastou da vida pública, embora ainda seja dirigente do PSB do Rio de Janeiro. Agora, eu acho improvável que ele seja candidato ao Senado, não só por falta desses apoios que ele aspira, como também pela postura que ele tem tido de afastamento da vida pública. Enfim, o cenário ainda está aberto. A gente só vai saber quem é candidato mesmo em julho, quando vem as convenções oficiais dos partidos, para todos os cargos, né? Por enquanto, não tem candidato nem à presidência da República. Candidato mesmo só em julho, final de julho, e pedindo voto, apresentando propostas, ideias concretas a partir de 16 ou 17 de agosto. Vai ser bom. Isso. Deixa eu só terminar aqui. Já passo para você, Marcelo. A Noemi disse: tem o ranço do Molon. Ele se afastou, de fato, quando ele perdeu a disputa para o Senado em 22, né, o Alessandro Molon, até porque teve muito aquela discussão porque saiu o Siciliano e o Molon ao mesmo tempo pela esquerda. A Casa das Pipas, você nunca encontrará justiça em um país onde bandidos fazem a lei. Não vamos generalizar a Casa das Pipas. Estamos aqui com um deputado federal também. E Sérgio Maurício, não vejo divulgação da Mônica. Esse é o ponto. Gente, não começou a campanha ainda, não. É pré-campanha, Sérgio. Calma. Fala, ajuda Marcelo. A divulgar a pré Mônica Benício. Não, só para... Benê Benício, dá até uma rima. Boa. Só para fazer um acerto aqui, graças ao nosso telenauta Celso Luiz Zulani. Ele diz assim: semana tem 7 dias. 12 por 36 dá 3 dias trabalhados numa semana e 4 na outra. Ou seja, 36 em uma, 48 na outra. Média, 42. Então, essa é a contagem que o Celso me ajuda a explicar a todos vocês aí. Como será isso? Se vai ficar essa média? A média é 44, né? Não é 42, não. Pela minha matemática. 36 mais 48 dá 78, 84 dá 42. Tá, então tá. 42, tá? Agora, se isso vai ficar valendo assim, ou se vai ter que ser 42 a cada semana, eu não sei. Bom, aí vai depender das negociações aí sim é negociação de sindicato. Deixa eu mandar um beijo aqui para Malu. Um beijo, Malu. Malu diz assim: como dizem os amantes, as preliminares são importantes. São vai mesmo. Lá, Chico. Bom, olha, gente, vai lá, Chico, nada, acabou o tempo. Chico, se despede aqui. Obrigada, Chico. Eu já passei das preliminares, estou nas derradeiras, desejando uma boa semana para todos. O que eu gosto de Copa do Mundo é porque a gente tem a diversidade do planeta. Vocês vejam, a seleção de futebol do Irã vai disputar a Copa do Mundo, só que não pode ir numa das 3 sedes, Canadá, México e Estados Unidos, não pode, por motivos óbvios, ir nos Estados Unidos. O Trump não deixa. Então, não, já deram visto para a seleção. Não, mas pelo que eu ouvi ontem à noite, eles podem jogar lá e tem que sair no mesmo dia para o México, que os acolheu. Grande decisão do governo mexicano de uma mulher. Então, é bom estudar cada país, né? Para a criançada que adora figurinha com os jogadores, podia ter também o conhecimento. O Marrocos, como surgiu, quem tentou colonizar, que regime predomina, qual é a estrutura social, e assim vai pelo mundo afora. O Haiti está na Copa também, né? Eu não sabia, está na chave do Brasil. E o Haiti é uma miséria profunda, colonização francesa, revolta de escravos, belíssima. Enfim, cada um tem sua história, e a gente devia também aprimorar os nossos conhecimentos sobre o mundão, que é, apesar de tudo, magnífico.
Obrigada, Chico Alencar. Obrigada, Marcelo. Gente, continuem agora. Vai começar Globalistas. Tchau. Um abraço para todos. Tchau.